Então, antes de passar a palavra, antes de a gente entrar no mercado do Paraguai, só reforçando aqui os 3 níveis de atuação, que são o que a gente são os mercados dentro da Embratur considerados estratégicos para atuação. Esses 3 níveis não significam que os mercados que se encontram no nível 1, nível 2 ou nível 3 são mais ou menos importantes, sim, é uma classificação mediante o marketing share para a gente poder saber que tipo de atuação que a gente precisa ter nessa concentração de países. Então, aqui a gente tem o nível 1, que são os países Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Portugal e Paraguai, que é um mercado, são mercados consolidados, ou seja, são mercados que já contribuem com um alto número de turistas estrangeiros oriundos desse mercado emissor, mas que também a gente também tem um market share alto, significativo, onde já nos dá a segurança de adotar outras estratégias, que é pensando aí, né, na segmentação, na introdução de novos produtos, no desenvolvimento também da sazonalidade, ou seja, né, a gente reduzir os picos de sazonalidade. Então, são mercados que já estão maduros o suficiente para a gente atuar e que já tem um grande conhecimento de Brasil e que precisa diversificar para apresentar novos produtos e aí a gente continuar tendo esse mesmo volume. E o market share, como eu falei, é alto, ou seja, o número de turistas desse mercado, oriundo desse mercado, que viajam para destinos internacionais, um bom percentual a gente já escolhe o Brasil como destino. Então, não é só pensando no volume dentro do nosso share de turistas internacionais, e sim pensando o volume dos turistas que escolhem Brasil dentro do share de emissão que eles têm para destinos internacionais. O nível 2 são mercados que a gente considera ou que estão em grande crescimento e que a gente já possui uma boa conectividade, ou mercados que a gente já teve uma grande atuação, já teve um grande número e que precisam ser recuperados, principalmente no pós-Covid. Então, nosso market share ainda não é satisfatório, ele é mediano, mas que devido ao comportamento de compra, a conectividade, outros indícios que nos levam a colocá-lo numa estratégia de atuação, vamos dizer assim, mais 360, né? Onde a gente precisa criar consciência, né? Gerar consciência de Brasil, dar conhecimento de Brasil de forma assertiva até a conversão, né? Então, o nosso onde a gente atua mais com essa estratégia 360, enquanto no nível 1 a gente atua muito focado em canal de venda e apresentação de novos produtos. No nível 3, são os mercados que também estão em crescimento, mas que já são mercados que têm que a gente ainda não atingiu a massa crítica, né, de conhecimento de Brasil, e que tem uma atuação muito focada, muito, não digo peculiar, mas muito focada em nicho, né, então por isso que a atuação ela vai ser seletiva, porque ela vai ser muito focada no perfil e também numa estratégia a longo prazo, devido aí às questões de conectividade. Então é um mercado que a gente tem que explorar para o desenvolvimento não só da demanda, mas também da conectividade, também da exploração de uma atuação que a gente precisa agir com mais estratégia a longo prazo. Que aí são, no caso, a China, Japão, Canadá, Austrália e África do Sul, mas todos eles dentro do nosso core de países estratégicos. Então, eles entram na nossa prioridade da mesma forma que os demais, é só a atuação que vai ser diferenciada. Obrigado, Carol. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui conosco em mais uma tarde, em mais um momento de partilha sobre os mercados estratégicos e estratégias para a gente poder ter mais assertividade e conquista para a reversão de vendas nesses países. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Paraguai, um país vizinho, e contamos também com a participação especial da técnica do SECOM, a Cristina Santana.
Então, como a Carolina trouxe, o Paraguai está dentro do grupo de países e mercados que a gente considera alocados ali como nível um, que são, né, os países que já possuem esse market share elevado, que já tem essa consolidação do que é o Brasil e seus destinos, e a gente consegue fazer essa diversificação. O Paraguai é o quarto país na lista, no ranking de países emissores para o Brasil, porém ele é o primeiro no quesito market share, com 27% dessa fatia sendo direcionada para o Brasil. No ano passado, em 2023, dos quase 1.600.000 turistas que viajaram internacionalmente do Paraguai, 424.460 vieram para cá. Isso representa um aumento de quase 85% em relação a 2022, então a gente tem sim um crescimento consistente e muito positivo, né, para todo o mercado brasileiro, principalmente aqui a gente vai falar sobre os segmentos que são mais explorados, e com muitas boas notícias para essas próximas temporadas. A gente tem uma conectividade muito boa na parte terrestre, que é o veículo, né, o meio de acesso ao Brasil é principalmente terrestre, com quase 90%, mas a gente só tem uma rota aérea conectando Assunção a São Paulo. Uma peculiaridade do Paraguai é que muitos turistas utilizam o aeroporto de Foz do Iguaçu para fazer as viagens para o Brasil. Então, às vezes, essa questão do ponto de origem, ponto de saída, na verdade, do Paraguai pode ser Assunção ou pode ser Foz, mais para frente eu coloquei esses dois pontos. Mas para essa temporada a gente tem, além dos voos já que já existem, né, que são sazonais da Paraná, a gente tem Rio de Janeiro e Florianópolis. A gente vai contar em dezembro com 4 novos destinos, Curitiba e Campinas como voos regulares, e Florianópolis e Recife como voos sazonais, ambos já iniciando esse dezembro. Então, a gente tem oportunidade de explorar novos destinos e novas regiões com múltiplos produtos ainda esse ano para o mercado super estratégico para o Brasil. Com a parte de destinos concorrentes, a gente está sempre, como o Paraguai é um país que não tem litoral, né, praia, enfim, então a gente compete com os produtos caribenhos, seja do México, seja da República Dominicana, que tem bastante atuação com os players, tem bastante presença na mídia especializada paraguaia, fomentando, fazendo ações de promoção, novos destinos, abertura de novas redes hoteleiras, all inclusive. Então a gente compete bastante com esse segmento. Com relação ao tipo de venda B2C, o turista paraguaio tem um costume muito forte de ter intermediários, quase 70%, quase não, perdão, 70% deles ainda utilizam algum agente, site de viagens para fazer essas compras. No caso, a gente vê a potência que tem, o papel e a expressividade que possui o agente de viagens, ou a agência em si, a figura do intermediário para a venda, para mostrar a prateleira, mostrar produtos para esse turista. Então, a gente percebe também que a atuação com os players é muito importante da parte B2B e demanda bastante estratégia. Mais para frente a gente vai ter alguns pontos com esses players. Os meses mais visitados são os meses de verão, a partir de dezembro, com as maiores taxas de ingresso ao Brasil, mas a gente já começa a perceber que à medida que a estação vai chegando, esses números de turistas vão subindo também de maneira paralela. A questão do período de permanência. A gente tem 8,6 noites em média, e um lead time de 44 dias, o que é muito interessante, porque por ser um mercado consolidado e vizinho, esse período aqui até que é interessante comparado com outros mercados, porém a gente pode trabalhar para aumentar esse número de noites que esse turista passa no país. O gasto médio também, ele pode ser explorado, ainda são US$ 740, em média, então a gente pode chegar aí em números um pouco mais elevados, considerando a diversidade de produtos que a gente tem, de tipos de hospedagem, de experiências que a gente consegue conjugar nos destinos, principalmente de sol e praia, principalmente nos meses de verão, mas ao longo do ano todo, em todo o país, a gente consegue estabelecer oportunidades para ter aumento tanto no gasto quanto no período de permanência. Então, aqui um mapinha visual, né, da conectividade, que antes a gente só tinha Assunção, São Paulo,
consta no Marketing Site. A gente vai ter agora, então, a partir de dezembro, voos diretos para Recife, Florianópolis, Campinas e Curitiba, sendo esses dois últimos regulares, e os que têm asterisco, voos sazonais, começando este dezembro. Aqui, a gente traz um paralelo, 23 para 2024, um quadro comparativo, a gente vê um crescimento de 19% no primeiro quadrimestre, com mais de 20 mil turistas. Apesar desse número aqui ser negativo, a tendência continua em alta, os números continuam muito promissores, então a gente teve aqui já uma recuperação em maio, referente a abril, né, foram 27% a mais de turistas comparado a maio do ano passado. E aqui, só para vocês terem uma visibilidade do que a gente já conseguiu realizar versus 2023, principalmente pelo terrestre, como eu comentei, a principal via de acesso continua sendo a via terrestre nos passos fronteiriços, principalmente Foz do Iguaçu, mas a gente vê aqui que o aéreo segue também com uma pequena expressividade versus o ano passado. Com relação aos destinos concorrentes, eu trouxe a questão do sol e praia no Caribe, e a gente sabe que os produtos caribenhos são bastante competitivos, então é bem interessante que a gente consiga diversificar e deixar o nosso produto mais atrativo. Mas aqui, só para critérios de comparação, no ranking dos 10 países mais visitados pelos paraguaios em 2023, a gente vê que a Argentina aparece como primeiro lugar, com 890 mil turistas, seguido pelo Brasil com 424. É quase a metade. Porém, a Argentina tem uma particularidade que tem mais de meio milhão de habitantes, expatriados ou imigrantes que vivem na Argentina, então essa comunidade fomenta fluxos de longa permanência entre os dois países, então é um ponto a se considerar também na questão do porquê a gente tem a Argentina em primeiro lugar, e Espanha aparece em terceiro com 64 mil, também considerando uma grande comunidade paraguaia em solo espanhol, que são cerca de 120 mil, de acordo com estimativas diplomáticas que se encontram na Espanha, porém esse número tende a ser um pouco menor considerando questões de trâmites burocráticos mesmo de residência e permanência. No ano passado, ou em 2021 ou 22, se me falha a memória, teve uma lei também que fomentou bastante a questão da migração, que era uma lei de reconhecimento de cidadania espanhola por netos e descendentes espanhóis fora da Espanha. Então, isso também pode ter movimentado um pouco esse fluxo em relação ao país para a aquisição de papéis, de documentação, além de existirem comunidades também vivendo em Madrid e Barcelona, principalmente, também que fomentam esse turismo tanto para a capital quanto para uma região litorânea também, aliado ao segmento de sol e praia, que a gente vê que é bastante pertinente. A questão aqui, os seguintes, Uruguai, México, Estados Unidos, a gente vê que já são números que ficam bastante distantes da nossa realidade, ainda que sejam competidores como o México e a República Dominicana, que não aparecem nesse ranking, mas também é interessante para a gente pensar que temos um lugar de privilégio, digamos, no número de turistas, mas que a gente consegue diversificar para atrair cada vez mais de turistas ao Brasil. E aqui no ranking de entrada, de acordo com os dados da Embratur, eu tomei a liberdade de acrescentar aqui alguns parênteses com relação à entrada, porque seriam para a gente ter também a visibilidade de como eles chegam, né? Se não só como portão de entrada, mas de que maneira eles chegam nesses destinos, nesse ranking aqui listado. Então a gente vê que Paraná, por exemplo, é só terrestre devido à proximidade geográfica, mas para São Paulo, na verdade, na região sul do país, tende a ter esse turismo fomentado por rotas terrestres, enquanto que até São Paulo, Rio de Janeiro, você ainda consegue ter pacotes que são de operadores que vendem a parte de deslocamento por via terrestre em vez de aéreo, seja por uma questão estratégica de preço, seja por uma questão de costume, mas você vê que a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, aí os pacotes são realmente só com aéreo. Mas então, para essas duas capitais, a gente consegue ver ambos os modais envolvidos. Com relação aqui à pesquisa B2B, realizada pela Embratur também nesse ano, entre março e abril, a gente vê que os destinos mais comercializados pelas operadoras e agências são majoritariamente destinos de sol e praia, como Rio de Janeiro, Natal, Maceió, Salvador.
Camboriú, Florianópolis, Foz do Iguaçu, um destino de natureza, também devido à proximidade, Porto de Galinhas, São Paulo e Recife, os mais comercializados e que os mais foram elencados pelos operadores. Não significa que os outros não sejam, obviamente, mas que são oportunidades que a gente consegue aqui entender como estamos e de que maneira conseguimos melhorar, seja nesses destinos já comercializados ou mesmo acrescentando outras experiências para tornar realmente mais competitivo. E aqui a gente chega na parte de sazonalidade. Sendo o produto de sol e praia o mais comercializado, a gente vê que realmente a entrada de turistas ela aumenta e está realmente no ápice entre dezembro e fevereiro, também combinando com a questão das férias, né, tanto laborais quanto escolares, do país vizinho, mas a gente vê também que o período, né, o lead time que eles apresentam realmente é consistente, com os 44 dias, cerca de um mês e meio, desde outubro, procurando passagens e pacotes que vão até, com a venda, a viagem mesmo até fevereiro. Porém, a gente vê aqui oportunidades também quando eles procuram viagens para o mundo, que a gente consegue entender a movimentação deles procurando produtos caribenhos ou outros destinos de sol e praia, que são nos meses de junho e julho, e depois em janeiro também, motivado pelas férias, de verão. E aqui, os meses de menor registro de paraguaios ao Brasil são os meses de março, junho e outubro. Aqui a gente tem a questão da baixa temporada, temos a sazonalidade, mas também que são meses de oportunidade para outros destinos, ou mesmo meses de baixa para destinos de sol e praia, que tem, ah, que conseguem atrair ou fazer pacotes que elaboram, que envolvam também companhias aéreas, ou mesmo tarifas mais atrativas, valores de hotéis mais atrativos, essas experiências todas conjugadas, trazendo, então, oportunidades para os destinos brasileiros. Para ver como que é interessante, né, o dado que você está trazendo aqui para a gente, porque a gente vê que a busca por viagens de Brasil, ou seja, essa fonte é do Google Destination, então é quando eles buscam viagens para o Brasil no Google, e a gente vê que ele é muito perto da data da viagem, né? Então, até a gente sabe que isso é um grande impacto até por conta do terrestre, né? Que é aí o maior share de viagens hoje do Paraguai é por via terrestre. Então, ele tem um pouco essa, vamos dizer assim, essa preocupação diminuída, né, sobre antecipação de compra. Mas aí é quando a gente vê, quando ele busca viagem para qualquer outro destino internacional, que é onde o Lucas está colocando aí, é onde ele falou, né, onde ele reforça a oportunidade. Então, a gente vê que ele busca, né, viagens para o mundo, já em junho e julho, pensando, né, muito pensando nos destinos aéreos aí que não está vindo para o Brasil, né, que é um volume que não está vindo para cá e que está indo para algum destino concorrente. Então, onde que a gente tem que investir quando tem uma campanha de digital, né? A gente tem que investir nesse período, junho e julho, para que enquanto ele estiver pensando em um destino concorrente, como o Lucas colocou aqui, República Dominicana, Caribe, a gente consiga colocar Brasil, né, no spotlight, para que fique no imaginário dele também o Brasil, sem ser não só a possibilidade terrestre, mas também a possibilidade aérea, os outros produtos de sol e praia que a gente tem, os produtos de natureza, como a gente viu, eles também fazem um terrestre para Mato Grosso do Sul, Pantanal, então mostrar também outros produtos de natureza, já que já tem uma adesão para o pro produto do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, como vocês viram, eu acho que é a quarta maior chegada de paraguaios foi por esse destino. Então, a gente consegue ver que realmente o Paraguai, tanto sol e praia quanto natureza, a gente consegue captar. E se a gente investir no momento que ele está buscando um destino concorrente, que é o momento que ele está buscando as viagens mundo, numa campanha B2C em junho e julho, a gente tem mais possibilidade de aumentar o nosso share ainda mais
e pulverizando também para mais destinos. Isso é tão verdade que a gente consegue ver em periódicos especializados que, nesse momento, as notícias que aparecem são de fan tours, são de empresas, grupos hoteleiros, de destinos fazendo promoção no Paraguai, agora em junho, julho, justamente pensando nesse período de antecipação mais extensa, de agora meio do ano, pensando no verão, ou mesmo no final do ano, com relação às férias, que já está muito movimentando o trade e logo, logo, se não já fomentando também os refletindo na prateleira para o consumidor final. Então, muito bem pontuado o que a Carol trouxe e realmente embasa essa janela de oportunidades que a gente tem aqui no meio do ano e também em janeiro. Obrigado, Carol. Finalizando, né, essa tendência toda que a gente trouxe de dados e destinos e possibilidades com os modais, a gente traz, então, a nossa perspectiva e objetivo com relação ao mercado paraguaio, né? A gente sabe, então, como ele está no nível um de estratégia e consolidação. A gente sabe que ele é um mercado que já tem o produto brasileiro, os produtos brasileiros consolidados no imaginário do consumidor final, e a gente pode explorar diversificações, explorando segmentos diferentes ou combinados com os destinos de sol e praia. Então, como a Carol trouxe, o terceiro portão de entrada para o Brasil é o Mato Grosso do Sul por via terrestre, então a gente sabe que existe uma demanda por natureza, principalmente para a região do Pantanal. Então, existe aí uma oportunidade para a gente conseguir fazer a diversificação, estabelecer parcerias com o trade para justamente fomentar essa dinâmica de destinos alternativos ao longo do ano, ou mesmo nos períodos de sol e praia, para que a gente consiga ter a maior diversidade possível, ter esses destinos na prateleira com precificação, que os DMCs todos a gente tenha já esse produtinho pronto para venda para o consumidor final, objetivando principalmente o aumento de permanência, né, no país, como eu trouxe, e o gasto médio. A gente consegue ver também que existe uma tendência em explorar o segmento nicho, talvez, de resorts, a parte de all-inclusive, principalmente, para fazer essa competição com frente ao Caribe. Então, a gente consegue estabelecer um período maior, um gasto mais elevado. Se a gente combinar também com as experiências de natureza nesses destinos que já tem resorts ou que já tem sol e praia, a gente consegue também ampliar o tempo, ampliar o gasto e reverter nessa renda ali para que não fique só dentro do empreendimento, mas que consiga ter o máximo de capilaridade, de extensão de compra e de consumo desse turista. Com relação aos produtos, sol e praia conjugado com natureza, principalmente, mas também existe um espaço para a cultura. Muitos dos turistas paraguaios também vêm ao Brasil durante os períodos de show, festivais, de música. Então, a gente vê que existem pacotes durante Rock in Rio, festivais grandes que demandam essa antecipação de compra, também é uma oportunidade para cidades que recebem grandes shows internacionais, para ter esse público paraguaio também. A parte de MICE também é importante com relação às grandes cidades, né, com infraestrutura para grandes eventos corporativos e também uma oportunidade para resorts all inclusive para esses períodos de festas de fim de ano, de conferências anuais de empresas. Então, também a gente tem um produto aí para ser explorado e um segmento também com oportunidades. E a parte, desculpa, de conectividade, a gente tem os 90% de turistas que ingressam por via terrestre, então fomentar essa conectividade mantendo-a com roteiros multidestinos de via terrestre. Com a parte aérea, a gente teve boas conexões agora, a gente teve boas notícias com relação à conexão a partir de dezembro, então são destinos que a gente consegue otimizar, rotas que a gente consegue trabalhar com antecipação para fazer esse movimento de diversificação, e lembrando sempre que a gente precisa manter esses voos, né, e de preferência, o objetivo no final do dia é que a gente consiga tornar os voos sazonais em voos perenes, e regulares para que a gente consiga ter essa entrada a todo momento, ao longo de todo o ano, e não apenas no verão. Aqui é a parte de associações que também podem dar algum apoio no Paraguai, que são a Satur,
e a APETUR, que são associações de agentes e operadores de viagens, e a Associação de Jornalistas Focados em Turismo. A APETUR não tem um site, mas tem a página do Instagram e tem um telefone disponível, mas a Satur já tem um site mais estruturado, com detalhamento bem maior, e muito em breve a gente vai ter novidades com relação à Satur. E temos aqui na parte de oportunidades um ponto interessante, eu vou só avançar um pouquinho, que é o Comitê Descubra Brasil. O Paraguai, assim como a Argentina, Uruguai e o Peru, ele possui também um Comitê Descubra Brasil, que é um grupo de operadores e players do turismo que fazem esse fomento de vendas para o Brasil. Então, a gente tem aqui um hall diversificado. Essa empresa, NSA, é uma empresa de turismo terrestre, né, de ônibus, então é bastante interessante que a gente tem desde companhias aéreas a empresas de viação terrestre, a gente tem empresas de turismo boutique, a gente tem a Associação de Hoteleiros aqui, mas a gente tem também a Amaral e o Goya, que agora anunciaram recentemente uma fusão, então a gente vê que esse turismo no Paraguai, ele cresce, e as empresas vão crescendo, vão tomando novas proporções, então a gente consegue ter aqui nesse rol de empresas, um grande leque de oportunidades para se trabalhar para um período mais curto, com esse lead time de 44 dias, até um período maior. E como a gente consegue fazer essa abordagem e ter essa consistência com esses players, utilizando dos materiais que a gente já possui, das campanhas que a gente já tem. Essa é a do ano passado, que já foi veiculada aqui por mim mesmo em outros momentos, porque é uma campanha dedicada à América do Sul. Então, a gente tem destinos e um espanhol dedicado para essa região, que a gente consegue aplicar nos nossos webinars, ou mesmo em capacitações, ou mesmo em visitas, ou roadshows, ou fan tours que sejam realizados para esse trade. Então, é interessante tê-lo em mente, usá-lo sempre. Está disponível aqui no link. A gente tem também um bank, perdão, uma pasta, ia falando do repositório, uma pasta com esses arquivos, sejam vídeos, sejam peças, KVs, que a gente pode utilizar nas redes sociais, LinkedIn. Então, é sempre bom reforçar que esses materiais estão à disposição e são para uso de vocês, né, para atuação tanto com esses players do trade, do comitê, ou mesmo algum outro prospect que vocês possam vislumbrar. E aqui também na parte de oportunidades eu trago esse webinar de updates de hoje, a FitPar agora em outubro, e a campanha digital que a gente vai lançar na FIT, né, que vai ficar vigente aí entre outubro e novembro. Aqui, nessa parte de oportunidades, o CDB, em algumas conversas anteriores, apontou alguns destinos que eles veem como potencial para ser explorados. Então, eu deixo aqui esse Fantour, previsto para Maceió agora em setembro, mas também existem oportunidades aqui para litoral de São Paulo, para Minas, para Bahia e para o Rio de Janeiro, focando no sol e praia, mas também com uma perspectiva de gastronomia em Minas, ou mesmo aqui nessas outras regiões, como Alagoas, Amazonas, Santa Catarina e Minas Gerais, que dá para ser explorado também de uma outra maneira, saindo desse sol e praia, saindo de uma natureza raiz, como Foz do Iguaçu, mas explorando cultura, gastronomia de uma região mais interna do país, como no Amazonas, na Amazônia como bioma, e Minas Gerais em suas diversas cidades e regiões também. Já caminhando para o final, para não extrapolar o tempo, a gente deixa aqui as fontes que a gente consulta, né? Sempre o portal de dados da Embratur está em atualização, sejam com os números dos estados, sejam com os marketing sites que a gente lançou, e tem alguns mais por vir. A malha aérea, que é atualizada diariamente, frequentemente, com esses voos, número de assentos que vocês podem consultar também para embasar as estratégias de vocês, o painel de chegadas, que em breve deve estar com os números de junho também, e o painel de receitas, que também são fontes interessantes para a gente ter em consideração também quando formos fazer roadshows ou mesmo viagens para o exterior. A marca Brasil não quer demais reforçar, para colocarem sempre em todos os materiais, para que a gente consiga ter essa força enquanto marca, enquanto destino,
é uma tendência, é uma realidade, na verdade, que os países já tenham essa marca consolidada, então utilizemos-a sempre que possível em todos os materiais que a gente tenha à disposição, sejam virtuais, sejam físicos. E no mais, agradecemos mais uma vez pela atenção e pela Olha, disponibilidade de vocês estar conosco. Carol, obrigado. que é como podemos fazer parte dessa pasta. A gente vai mandar um link, no link você vai ter acesso a todas essas pastas. Na verdade, a gente já pode até falar que é super fácil, o link é dados.embratur.com.br. Lá tem tanto a pasta dos insights do mercado, que são os documentos que a nossa equipe organiza junto com a equipe de inteligência, resumindo aí as análises de dados mercadológicos, e tem os painéis de dados estatísticos de Brasil, então, das chegadas de turistas do Brasil por portão de entrada, que foram até alguns dados que o Lucas trouxe, tem também por destino, tem também por período de permanência. Então, a equipe de inteligência e informação atualiza esse dashboard para uso exclusivo de vocês, tá? Então, por isso que a gente faz questão de deixar um slide separado só para mostrar, porque a gente sabe que ainda nem todos têm conhecimento desse incrível site que a Embratur desenvolveu, a equipe de inteligência, para poder levar informação para vocês. Só uma coisa, Carol, se me permite um adendo, a pasta, quando eu me referi, era a pasta que tinha os arquivos para eles utilizarem da parte da campanha. No próprio slide que vai ser disponibilizado para vocês junto com a apresentação, tem ali embaixo um acesse aqui. Vocês clicando ali, já conseguem acessar essa pasta para poder visualizar e baixar os arquivos. Ah, perfeito. Tá Desse bom? drive, né? É, E do qualquer Drive. coisa que vocês precisarem de material, também de agendamento para conversar com o Lucas ou com qualquer outra pessoa do time sobre outros mercados, fiquem à vontade de acionar aqui através desse e-mail para a gente fazer acho que reuniões mais individuais para falar especificamente do mercado. E o Renato trouxe aqui, Lucas, conseguimos dados referentes ao nosso destino? As UFs, a gente já tem dentro desse link do dados, dados.embratur.com.br, tem uma parte que você vê as entradas por UF. Então, se você é do Paraná, que eu vi a Maíra aqui também mandando uma mensaginha para a gente, obrigada, Maíra, pela mensagem. Se você é do Paraná, né, então você vai no link do Dados Embratur. Eu acho que a gente pode até fazer aqui para vocês, quer ver? Esse é o site dados.embratur.com.br, feito pela Gerência de Informação de Inteligência e Dados. Aqui, né, nessa aba aqui, é uma aba especificamente da nossa área de mercados internacionais, onde muito, inclusive, das informações que a gente colocou para vocês no webinar estão aqui. E aqui o que seria? Seria uma análise do mercado, das informações estatísticas, porém da data que foi divulgado, né? Então, ele não é um documento vivo, inclusive aqui tem do Paraguai, e aí quando você clica, ele leva para uma segunda página, e aí aqui tem as informações já analisadas pelo time de mercados, ou seja, essa aqui provavelmente o Lucas, que também desenvolveu e trouxe através das pesquisas. Então, aqui você tem, inclusive, sugestões de empresas no mercado, de imprensa, quem são os membros do comitê, Descubra Brasil, o ciclo de promoção. Então, muitas das informações com mais detalhes, tendências, oportunidades, estão nesse documento de Marketing Insight. O documento, ele não é vivo, então ele está sempre datado no momento que foi criado, que nesse caso está aqui na data de, acho que foi outubro de 2023. Acho que a gente fez até uma atualização para isso, mas os dados eles foram construídos em 2024, mas com dados de 2023. Né, que é onde a gente tem um histórico completo de 12 meses para trazer análise para vocês.
Mas, se a gente colocar se a gente voltar nessa guia do dados da Embratur e voltar para o início, para a página do Home, então aqui estão os dados, os materiais fixos de insights dos mercados, por mercado, e aqui você consegue enxergar o dashboard de cada tema. Então, esses já são vivos e alimentados pela equipe de inteligência. Ele até demora um pouquinho para carregar, porque é um dashboard, então é bacana porque você consegue brincar aí, olhar diferentes análises, seja por país, seja por estado, por vias de acesso, aqui, então, é bem completo. Mas lembrando que isso aqui é um painel de chegadas, né? Então, o que significa um painel de chegadas? É por onde o turista entrou no Brasil. Então, pode ser que ele entrou por São Paulo e o seu destino final foi em outro estado, e pegou a conectividade. Então, ele vai pegar o portão de entrada, principalmente, tá? Então, acho que é sempre bom reforçar. Dado em números é um documento também que a equipe de inteligência fez, que aqui tem também um raio-x, mas aí já não é um dashboard, é um raio-x com análise. Muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos essa oportunidade uma vez mais de ter acesso às informações da Embratur, né? Estamos sempre aqui à disposição para apoiar, sobretudo que se refere ao turismo. Estou aqui com minha colega Nádia, que também faz parte aqui da nossa equipe, né? E as informações que vocês passam são sempre bem-vindas para nós também, para estarmos atualizados. Muito bom. Eu muito gostaria de passar a palavra aqui para meu chefe, o conselheiro Henrique, que está chegando aqui agora. Tem áudio agora? Sim, tem. Boa tarde a todos, viu? Eu só queria cumprimentá-los pela iniciativa, cumprimentar o Lucas, os demais que participam da reunião. E nós estamos aqui na preparação de uma visita presencial, então por isso eu não posso me juntar aqui mais longamente a vocês, mas é uma iniciativa louvável e a gente agradece também por fazerem a gravação também, para a gente poder acompanhar depois, viu? E contem sempre conosco aqui na Embaixada em Assunção, viu? Estamos às ordens aqui. Muito obrigado, conselheiro. Obrigado por ter se juntado a nós, ainda que para dar um oi e dar uns cumprimentos. Um prazer revê-lo. Esperamos vê-lo em breve. Está muito bem. Obrigado, viu? Desejo ótimo evento aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado. Bom, vamos caminhando para o encerramento, e mais uma vez agradecer a Embaixada do Brasil em Assunção, Cristina, toda a equipe, o conselheiro, porque a gente sabe o quanto que vocês representam muito bem, nos abrem as portas aí nesse esforço conjunto da promoção do Brasil no Paraguai. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Lucas, e a intenção é essa, vocês conhecerem também cada vez mais os stakeholders aí principais para poderem ter contato e a gente se aproximar cada vez mais de vocês. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde. Muito obrigado, Cristina. Um prazer, Nádia. Até a próxima.